Atualmente, não faltam obras que tentam demonstrar e escancarar uma suposta decadência de valores e da dignidade humana na sociedade em que vivemos. Por estarmos em um sistema predominantemente capitalista há mais de 500 anos, de fato, experienciamos progresso científico, tecnológico e militar como nunca antes. Mas chegando ao estado presente, começamos a nos fazer a inevitável pergunta: tamanho esforço e preço, valeu a pena no fim? Clube da Luta, V de Vingança, Coringa, Beleza Americana, são inúmeras as obras que possuem algo a dizer sobre o assunto, de forma mais ou menos enfática e em diferentes níveis de abordagens. Seja qual for a escolha, todas elas e muitas outras tocam na mesma ferida. Vivemos em uma sociedade do espetáculo, plastificado, distante e cada vez mais fria, anestesiada por acontecimentos sem relevância real alguma e que se recusa a enxergar o estado de servidão em que se colocou, e, consequentemente, se recusando também a deixá-lo no passado. Da Servidão Moderna é um documentário francês produzido no ano de 2009 pelo cientista Jean-François Briet, baseado na obra literária homônima, também produzida por Briet. Abordando todos esses assuntos de forma enfática e por vezes ácida, a obra demonstra o estado abominável em que nos encontramos e nos recusamos a reconhecer e identificar. Uma obra realista que beira o perturbador, válida para qualquer um que queira ter o seu senso de carreira, felicidade e existência questionada. Como o documentário aborda logo em seus primeiros momentos, lutar para viver no sistema em que vivemos, o qual define como capitalismo totalitário, apesar de parecer ser uma luta válida e até natural, é um dos piores erros que podemos cometer. O desmoronar de nossa sociedade seria, talvez, a maior dádiva que nossa geração poderia receber, e portanto, deveríamos estar buscando isso com todas as nossas forças, pois somente assim conquistaríamos a dignidade merecida pela raça humana. Dignidade essa que jamais será ofertada ou conquistada dentro desse sistema, que não desrespeita e humilha aqueles que menos possuem, mas sim a todos, degradando tudo aquilo que somos e possuímos, nos oferecendo migalhas e nos tornando incapazes de experienciar a verdadeira felicidade. Para a obra, o mundo pode ser definido, sobretudo, como uma sociedade de ampla produção, que envolve todos os seres humanos, pois a globalização garantiu que todos estivessem integrados a esse sistema. Enquanto certas indústrias, movidas por trabalhadores, produzem uma infinita quantidade de mercadorias, esses mesmos trabalhadores, em seus momentos de descanso, consomem. Sejam os mesmos produtos ou não, alimentando assim esse ciclo que nunca se encerra e que se retroalimenta, pois precisam produzir para consumir, temendo ficarem fora dessa dinâmica. Isso não é apontado como um problema em si só, pois em nenhum momento o ócio é defendido na obra. O problema se inicia quando o consumo passa a ser estimulado de forma indiscriminada, sem se preocupar com as consequências físicas e psicológicas do mesmo na vida humana. Em um cenário padrão, quantidades comuns de consumo logo deixariam de ser suficientes, fazendo com que os trabalhadores trabalhem mais, para que possam consumir mais, o que leva a vários problemas que são listados mais para frente. Para disseminar algo que rapidamente se torna tão nocivo, há um embelezamento constante no consumo, seja na mídia por influenciadores ou mesmo de formas mais simples, como embalagens plásticas mais chamativas e outdoors, que incentivam a sempre prezar pelo estético e pelo maior, e nunca se questionar sobre a verdadeira natureza e necessidade de nossas ações, o que muitas vezes funciona com coisas as quais não precisamos. Como somos seres sociais, seja por vontade própria ou para não nos sentirmos excluídos, acabamos nos sentindo compelidos a consumir cada vez mais, nos encaixando assim nos padrões que são esperados de cada um de nós. E é aí que os problemas passam a surgir. Trabalhar cada vez mais em empregos cada vez mais degradantes, até a exaustão, passa a ser visto como uma opção pelos trabalhadores, que fazem tais esforços em detrimento de uma suposta vida bem vivida e com conforto, e que novamente não passa de uma grande ilusão, pois mesmo os produtores vêm tomando um caminho cada vez mais artificial, fazendo com que se torne cada vez mais difícil consumir de forma consciente, nos condenando a existências vazias e cada vez mais artificiais. Como o documentário expõe, a obesidade, doenças renais e crônicas vêm se tornando cada vez mais agressivas e comuns no mundo onde vivemos, sendo até mesmo incentivadas e glamorizadas em alguns meios. Consumir em pequenas quantidades e de forma saudável não é considerado legal. Pelo contrário, badalado mesmo a ir a lanchonetes de fast food e grandes eventos, que se preocupam apenas com a quantidade e nunca com a qualidade, produzindo lixo processado que destrói lentamente a nossa saúde, a qual passa a ser sacrificada por pequenos prazeres momentâneos e a imagem de consumidor.
E o mesmo pode ser dito da indústria do entretenimento, que entra nessa conta apenas para imbecilizar ainda mais a população, postergando o seu despertar. Filmes hollywoodianos, sobretudo, são um bom exemplo da valorização quantitativa da produção, se focando apenas em números e bilheteria e nunca na qualidade inerente nas obras, que há muito vem perdendo o aspecto artístico e autoral, se portando apenas como obras de baixa qualidade e fácil de gestão, perfeitas para 2 horas de entretenimento sem questionamentos, 2 horas que nos tornam alheios ao mundo em que vivemos. Novamente, a obra não critica o lazer diretamente, mas tenta apontar para o problema que tal dinâmica cria. Sobretudo, nas mentes mais novas, crianças estão sendo expostas a conteúdo de baixa qualidade desde muito cedo, o que as torna incapazes de crescer e se tornarem cidadãos críticos, pois estão sendo dopadas por essa cultura artificial desde muito cedo, que vai se instaurando em suas mentes e se tornando a única forma de entretenimento que conhecem. Nos convencemos de que consumimos cultura, quando na verdade o que consumimos é mercado e distração. Não estamos aprendendo ou criticando, mas apenas nos drogando com um espetáculo capaz de nos fazer esquecer os problemas do mundo real. Objetificar e alienar uma população a ponto de torná-la escrava do consumo não é tarefa fácil, mas o sistema está tão bem aparelhado para tal que se tornou rotineira. Plantar a ideia de que mercadorias significam felicidade faz com que todos trabalhem incansavelmente sem questionar, manifestando assim a servidão moderna. Servimos aos nossos chefes e patrões sem questionar. Trabalhamos em empregos que odiamos para comprar porcarias das quais não precisamos, tentando nos convencer que assim seremos felizes, quando na verdade consumir nos traz apenas mais vazio e vontade de consumir ainda mais. Mesmo quando em vislumbres de iluminação enxergamos a verdade por trás desse sistema, nada podemos fazer para mudá-lo. Nos limitamos a nos convencer que não existe alternativa, e que dessa forma, o melhor a fazer é se integrar e prosperar dentro dele. Para tornar essa experiência mais digerível e suportável, chegamos ao ponto em que temos ilusões de escolha entre produtos, os quais são todos igualmente produzidos, mudando apenas as marcas e os valores que atribuímos a eles. Vivemos na sociedade do plástico e do descartável, e nos aproximamos perigosamente ao ponto em que mesmo a natureza e as vidas humanas se tornarão irrelevantes, seja através da implantação de funcionários robóticos ou da engenharia genética, invenções que prometem mudar irremediavelmente a forma como vivemos, seja para o bem ou para o mal. Consumir tanto de forma desvairada e com baixíssima qualidade de nossas opções nos torna doentes e cansados, nos torna exaustos e decadentes, explicando assim o aumento vertiginoso no número de doenças físicas e mentais, que financiam também uma indústria médica, que lucra com a venda de remédios, mas nunca com a comercialização da prevenção. Primeiro trabalhamos para consumir, adquirindo depressão, ansiedade, burnout e exaustão. E então consumimos, adquirindo pressão alta, câncer e desequilíbrios hormonais. E por fim, tratamos os males desse consumo derivado, nos tornando doentes e pagamos fortunas a planos de saúde e hospitais para que o básico de uma existência sadia seja realçado e recuperado, mesmo que muitas vezes já tarde demais. Nunca antes houve um desequilíbrio tão grande na forma como nos relacionamos uns com os outros e consigo próprios. Como é dito por Yuval Harari em seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, no passado, o que uniu a espécie humana e garantiu a sua continuidade foi a coletividade, que se iniciou com a agricultura, passou a ser gerida pelas religiões, que forneciam objetivos em comum para grandes massas, e hoje é administrada pela crença e pela glorificação do dinheiro, mais uma manifestação do consumo desenfreado. Quando Nietzsche anunciou a morte de Deus no fim do século XIX, um substituto tinha que ser escolhido, e assim foi o dinheiro. Não existe linguagem mais universal e compreendida em todos os locais do mundo do que a moeda. Trabalhamos por ela, alguns até mesmo morrem, pois ela é o intermediador da conquista de tudo aquilo que consideramos valioso, bastando apenas que tenhamos o suficiente para realizar a troca. O dinheiro se tornou sinônimo de consumo, e consumo de poder. Poder, seja ele de qualquer forma, tem natureza de tirano. Ganhamos as ilusões de escolha de mercado, de nossas vidas e mesmo na política, mas no fim, continuamos a ser controlados não pela força e pela coerção dos estados totalitários do passado, mas agora por nossas próprias vontades, necessidades e desejos. Todos os homens precisam de algumas coisas básicas para sobreviver, e sabendo disso, somos levados a trabalhar para que tenhamos garantido até mesmo as necessidades mais básicas, como nos alimentar, subsistir e ser feliz.
Aqueles que se encontram na ignorância, ou que até mesmo glorificam o sistema, inseridos em uma utopia de produtividade e crescimento exaustivo, podem achar que estão felizes, alheios aos males desse fenômeno. Mas no fundo, somos todos vítimas disso. Somos todos portadores de burnout, depressão, ansiedade e estresse. Somos todos vítimas das consequências de vivermos estilos de vida cada vez mais corridos e infelizes. Podemos acreditar que nossa felicidade está próxima da fatura do cartão e nas próximas compras que faremos. Mas no fundo, sabemos que só alcançaríamos a felicidade se estivéssemos livres de tudo isso. E dada a complexidade do mundo em que vivemos, viver sem consumir se mostra cada vez mais como uma ilusão, um cenário utópico que nada tem a ver com a nossa espécie e nosso tempo.